Saúde, amada igreja, com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus, amém? Jesus te ama, por isso que você está aí, amém? Por isso que nós estamos aqui ainda, né? Ele quer te abençoar nessa manhã, quer fazer com que você chegue mais perto dele. Se você pudesse colocar de pé um instante, vamos orar e logo em seguida vamos ler o texto. Amado Deus, nosso Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, esse nome Jesus tão precioso, nós nos colocamos diante de Ti. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que nos conduz, Pai, a toda a verdade. E clamamos, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. E que nessa manhã, Senhor, o Teu Espírito trabalhe em nossos corações, no mais profundo do nosso ser, Pai. Que haja uma transformação pela Tua palavra, Senhor, das nossas vidas, Pai, da Tua igreja, para que possamos, Pai, andar mais em conformidade com a Tua palavra, mais em conformidade com o Teu querer, Senhor. Abençoa cada irmão que está aqui essa manhã, Senhor. Muitas necessidades, muitas dificuldades, Senhor, mas Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais, Pai. Mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos, Pai. Pela ação do Teu Espírito que já age em nossas vidas. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Romanos capítulo 3. Vamos ler do verso 29 até o 24. O livro de Romanos, escrito por Paulo, provavelmente na sua terceira viagem missionária, no finalzinho dela, em Corinto, no ano 56 a 58 depois de Cristo. Ele vai trazer aqui ensinamentos a respeito do pecado, da graça e da justificação que é pela fé. Romanos capítulo 3, verso 9 em diante, assim diz a palavra do Senhor. Talvez a minha tradução esteja um pouco diferente do que está ali, mas é a palavra, e assim vocês vão acompanhando. Pois que somos nós melhores do que eles? Essa palavra aqui que eu quero que você fique na tua cabeça. Somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Mas agora, aleluia, se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Esse livro de Romanos, assim como toda palavra assim é, palavra poderosa, mas é uma palavra que temos relatos de muitas conversões que acabaram lendo Romanos e tiveram transformações em sua vida. Pessoas ilustres como Martim Lutero, John Wesley e Agostinho de Hipona. Ao lerem a palavra, foram confrontados ali com a questão da justificação pela fé.
e não pelas obras. E aí então eles perceberam que é somente crendo em Jesus Cristo que o homem pode alcançar a salvação. E na nossa caminhada cristã, irmãos, temos o risco muitas vezes de nós vamos andando e conhecendo a palavra e às vezes entrando num caminho que não é realmente aquele caminho que era para nós realmente andarmos. Às vezes começamos a ser religiosos e não cristãos realmente, evangélicos e não cristãos genuínos. E nessa caminhada cristã, irmãos, às vezes nós começamos a nos achar melhor que os outros, a acharmos que nós somos superiores, que somos realmente, nós somos os santarrões, né? E os outros são todos pecadores, nós já somos salvos, então que o mundo se exploda, que Jesus volte logo e que eles fiquem. Isso não é a atitude de um cristão. Nós ficamos acabando sendo juízes, nos tornamos juízes, julgamos as pessoas e esquecemos de onde Jesus nos tirou, de um lamaçal de pecado. Esquecemos que somos fracos, que somos pecadores e que só somos justificados por Cristo Jesus, pelo seu grande amor. Corremos o risco às vezes, irmãos, de não evangelizarmos pessoas, não estendermos as mãos porque dizemos, esse é um pecador, esse é uma prostituta, um homossexual, um adúltero, e não estendemos uma mão de amor, e não temos misericórdia e compaixão, porque achamos que nós somos melhores, quando na verdade nós estamos com muitos pecados encobertos. E por outro lado também corremos o risco às vezes de acharmos que, olhando o texto aqui, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, então não tem mais jeito, então vamos parar por aqui mesmo. Vamos pecar mais, porque não tem jeito. Todo mundo pecou, não tem mais solução. Corremos esse outro risco também. E dizemos assim, então que se exploda. Vou andar conforme eu quiser. Mas não, irmãos. Paulo aqui está mostrando aqui um veredito de Deus sobre a humanidade. Ele está trazendo um diagnóstico. O que é um diagnóstico? O diagnóstico é algo que você examina e traz à luz um conhecimento. Traz à luz algo que realmente está acontecendo. E o que está acontecendo com a humanidade desde o Jardim do Éden? Ela caiu e está cada vez mais caindo. O que o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias seriam piores. O amor das pessoas esfriaria, o pecado se multiplicaria, assim como a ciência também. E Paulo traz aqui um diagnóstico, dado por Deus, é que todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão doentes. O pecado é uma doença, irmãos. O pecado não é algo que nós podemos justificar, ele é injustificável. É como se nós fôssemos ao médico e ele dissesse para nós aqui, esse texto é assim, tenho duas notícias para você. Duas notícias. Uma é ruim e a outra é boa. A ruim é que você está gravemente doente. A ruim é que a humanidade está gravemente doente. A ruim é que nós estamos gravemente doentes. E a boa é que existe cura, e essa cura está em Cristo Jesus. Essa cura está em Cristo Jesus, pela ação do seu Santo Espírito em nossas vidas, produzindo arrependimento em nossos corações, daquilo que nós temos pensado muitas vezes, daquilo que nós temos feito. É como nós temos agido. Então, em Romanos 3, é exatamente isso. O diagnóstico terrível e a cura, que é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Primeiro, Paulo apresenta o diagnóstico espiritual. E o diagnóstico ele é duro e é desanimador. Se nós formos olhar para a nossa vida cristã, creio eu aqui que desde o mais pequeno até o mais velho, se tiver muito tempo de vida cristã, ainda vai olhar para trás e vai dizer assim, puxa, eu já pisei tanto na bola. E pisou, todo dia nós pisamos na bola. Todo dia nós pecamos. E aí você pode pensar assim, puxa vida,
é uma batalha perdida. Se nós formos olhar pelas nossas próprias forças, pelo cumprimento da lei, assim como os judeus tentavam cumprir a lei e não conseguiam cumpri-la, porque é impossível cumprir a lei e todos os preceitos, você vai dizer assim, puxa, não tem jeito mesmo. Pela sua própria força você não vai conseguir. Mas quando nós nos rendemos a Jesus Cristo e dizemos, nossa Senhor, eu sou fraco, pecador e miserável, eu preciso da sua graça, da sua misericórdia, me ajuda nessa fraqueza, Senhor. Tira isso de mim, Senhor, eu não quero pensar nisso, mas eu penso. Eu não quero fazer isso, mas eu faço. É uma luta diária, que nós com nossas próprias forças não conseguimos. Mas pelo poder do Espírito Santo nós podemos vencer. Pelo poder da ação do nome de Jesus Cristo em nossas vidas, nós conseguimos. E se porventura cairmos, e caímos, não fique caído, não fique debaixo da acusação. Estenda a mão, peça a Jesus, me socorre. E Ele com sua compaixão, com seu grande amor, estenderá a sua mão e te levantará de onde você estiver. Porque a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. É Ele quem nos redimiu, irmãos. Nós não conseguiríamos pagar os nossos pecados na cruz do Calvário. Porque se ali nós morrêssemos, nós estaríamos ali morrendo porque nós realmente merecíamos morrer ali. Mas Ele foi um justo, Ele é justo. E Ele morreu ali naquela cruz, sendo justo, não merecendo aquela condenação. Então o seu sangue pôde cobrir os nossos pecados, apagar os nossos pecados. Como João Batista, quando Jesus estava ali depois do batismo, passando ali, João Batista olhou para Jesus e falou assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que tira o pecado das nossas vidas. É Ele que limpa as nossas almas, as nossas vestes, a ponto de nós podermos um dia estarmos lá naquele banquete celestial, com as nossas vestes limpas, porque foi Ele que nos lavou. Ele que nos limpou. E todos os dias nós temos que lembrar disso, irmãos. Quando nós começarmos a nos achar muito bons, temos que lembrar, nós somos maus. Jesus é bom. E é só Ele que pode me limpar, é só Ele que pode me justificar, é só Ele que pode me transformar, é só Ele que pode me dar a garantia da vida eterna. O veredito de Deus, todos são culpados, versículo 9. Todos são culpados. Todos estão debaixo do pecado. E Paulo pergunta, a pergunta que eu disse para que vocês lembrassem, pois que somos nós melhores do que eles? Paulo estava falando dos judeus, né, que guardavam a lei, que achavam que eram salvos. Nós somos melhores que eles? Também não. Nós somos iguais a eles. Iguais. Sabe, irmãos, a nossa diferença com relação às pessoas que estão lá, às vezes, no pecado, na perdição. Sabe qual a diferença? Se nós formos olhar assim, nenhuma. Porque diante de Deus não há pecado, pecadinho. Pecado é pecado. Roubar uma bala e matar uma pessoa, os dois são pecado. Logicamente que as consequências são diferentes. Mas ambos nos afastam de Deus. Eu fiz uma comparação bem, distante uma da outra, mas é para realmente nós pensarmos. Então não há diferença, irmãos. Sabe, eu fui esses tempos no presídio, e lá vi muitas pessoas de idade, que estão lá. Você olha para eles e você diz, somos iguais. Aí quando você pega a ficha corrida deles, você olha assim, meu Deus do céu, né? Mas diante de Deus nós somos iguais. A única diferença é Jesus Cristo na nossa vida. A única diferença é que nós reconhecemos que somos pecadores. A única diferença é essa. E, portanto, não temos nada que nos gloriarmos em nós mesmos, na nossa religiosidade,
em quantas horas nós oramos, em quantas horas nós lemos a palavra, em quantas horas nós jejuamos. Tudo isso é importante e devemos fazer. Mas não é isso que nos diferencia. Não é isso que faz de nós melhores. O que nos faz de nós melhores é termos Jesus Cristo em nossas vidas. É crermos nele. É sabermos que é somente por ele e para ele que nós estamos aqui. E que só por ele nós poderemos adentrar e chegar diante de Deus e chamar ele de Pai. Paulo responde: de maneira nenhuma vocês são diferentes deles. Os judeus pensavam ser melhores porque tinham a lei, não é? Guardavam os preceitos, mas furavam em muitos, né? E Paulo destrói essa falsa segurança. Ele declara: todos vocês pecaram. Todos vocês estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Isso inclui todos. Todos é todos. Religiosos, por mais que você se esconda atrás de uma religião, por mais que se esconda atrás de rituais, por mais que você se esconda debaixo de uma capa, da tua religiosidade, eu sou católico desde não sei o que, eu sou evangélico desde não sei o que. Nada disso adianta. Porque todos pecaram. É falsa aparência. O ateu que não acredita em Deus vai dizer assim: eu não acredito em nada disso. Não acredito. Mesmo que ele não acredite, já está escrito: você é pecador. Você está perdido também. Mas eu não acredito. Não interessa. Naquele dia você vai ver. Aí tem aquelas pessoas que também são imorais. Falam: tudo posso fazer, não dá nada. Segue conforme dá na cabeça. Vocês também já são pecadores. Também estão perdidos. E aqueles que são morais, não são nem religiosos, mas andam numa moralidade, numa ética. Digo para você, toda essa sua moralidade, toda a sua ética diante de Deus é trapo de imundícia. Assim diz a palavra. De nada disso adianta diante de Deus. Pode adiantar diante da sociedade, mas diante de Deus nada disso adianta. Não estou dizendo que você não deve ser moral, que você não deve ser ético, que você não deve fazer as coisas certas. Eu só estou querendo dizer que isso não justifica você diante de Deus. Não é por isso que você vai ser salvo. Porque a própria palavra fala lá em Gálatas, se não me engano, capítulo 2, que nós somos salvos pela graça, e não pelas obras. Para quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue lá, bata no peito: eu estou aqui porque eu sou bom. Eu estou aqui porque eu ia na igreja todo domingo de manhã, escutar o pastor Gilson, o pastor Pedroso. Eu estou aqui porque eu sou o cara. Você não é nada sem Jesus. Nós não somos nada, nós temos que lembrar todos os dias isso, irmãos. Se agora somos alguma coisa, somos porque temos Jesus Cristo. A sentença divina sobre o homem já está dada, no versículo 10. Não há justo nenhum sequer. Não há uma única pessoa naturalmente justa. Não há ninguém que alcance o padrão de Deus. O padrão de Deus, irmãos, não é o nosso padrão. É um padrão alto, é um crivo bem fino para passar. A sociedade diz assim: todo mundo é bom. Nós nos consideramos bons. Você não se acha bom? Bom em relação a quem? Talvez eu seja bom em relação ao Fernandinho Beiramar, socialmente falando. Mas se eu sou bom, se eu me colocar diante de Jesus, se Jesus olhar para mim, eu sou bom? Eu sou melhor que alguém? Certamente que não. Deus diz: não há ninguém justo. Então por que nós julgamos tanto as pessoas? Por que nós condenamos o nosso irmão que às vezes está em pecado? Jesus não condena ninguém. Jesus ama. Às vezes nós excluímos pessoas da nossa convivência porque são pecadores.
Nós não somos. Nós somos chamados para amar, irmãos, e não para julgar. Eu sou evangélico desde os meus 14 anos de idade. Estou com 53. Fui batizado no Espírito Santo na fila do batismo. Pai e mãe, família cristã evangélica. E durante muito tempo da minha vida, julguei pessoas. E nos últimos anos aprendi que eu não devo julgar, mas devo amar e tentar compreender por que aquela pessoa está daquela forma. Será que se eu estivesse naquela situação, talvez não fizesse as mesmas coisas? Ou até piores? Sabe, irmãos, tem pessoas que não têm nenhum conhecimento, não sabem discernir a mão esquerda da mão direita. Jonas, que ele queria que destruísse aquela cidade. Ele queria justiça. Ele se achava melhor que aqueles que estavam naquela cidade. E Deus falou para ele: não devo eu ter compaixão, eu estou falando aqui nas minhas palavras, né? Compaixão, amor por eles que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita. São crianças, são pessoas que não têm conhecimento. Pessoas que estão iludidas por algo. Difícil, não é? Porque, na verdade, o problema está no coração humano. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos, no 12, se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sabe, irmãos, ele fala aqui, não há ninguém que busque. Muitos de nós aqui, nós achamos que buscamos a Deus. Sabe que muitas vezes nós achamos que estamos buscando e não estamos? Paulo está aqui falando de buscar verdadeiramente a Deus. Não pelo aquilo que Deus tem para fazer em minha vida, mas pelo aquilo que Deus é. Nós amamos a Deus pelo aquilo que Deus realmente é? Ou às vezes nós ficamos bravos com Deus quando Deus não faz alguma coisa para nós? Quando Deus não responde uma oração, quando nós queremos. Muitos buscam bênçãos, irmãos. Muitos buscam a cura, os milagres, as soluções. Quando Jesus multiplicava pães, ele chegou a dizer uma vez: vem aqui, estão me buscando, não porque querem ver a glória de Deus, mas estão aqui porque querem pão. Buscamos a Deus pelo aquilo que Deus é ou pelo aquilo que Deus pode fazer? Buscamos a Deus pelo que Deus pode nos dar ou buscamos a Deus pelo aquilo que Ele é? Será que se Deus tivesse agora digasse para você: não vou te dar mais nada, só vou te dar aí o ar que você respira, a comida que você come e a roupa que você veste, mas não vou te dar mais nada, de riqueza, de bênção, de coisa, não vou te dar mais nada. Você ia continuar seguindo a Deus? Deus quer que nós busquemos Ele não pela sua mão, irmãos, mas pelo que Ele é. E nós muitas vezes não buscamos a Deus com todo o nosso coração, porque às vezes o coração pecador não quer buscar a santidade de Deus. Eu tenho que amar mais a Deus, e não aquilo que Ele pode me dar. Você gostaria que uma pessoa se aproximasse de você por interesse? Creio que Deus também não gosta. Temos que buscar a Deus pelo aquilo que Ele é. Vou à tua casa, Deus, te adorar pelo que tu é, porque tu és, Senhor. Tu és tudo para mim, Senhor. Nada mais me importa, Senhor, nessa vida, mas busco a Ti pelo aquilo que o Senhor é. Então o problema, irmãos, muitas vezes está no coração da humanidade. O homem se afastou de Deus e muitas vezes não quer Deus, ele quer o que Deus tem para ele.
Verso 13 e 18. O pecado domina toda a humanidade. E domina todas as áreas da vida humana. Paulo mostra que o pecado afetou todas as áreas do ser humano. Afetou a boca. A garganta deles é um sepulcro aberto, diz assim a palavra. Mentiras, palavras que ferem, fofoca, engano. E infelizmente, irmãos, no nosso meio, muitas vezes nós temos fofocando. Às vezes você diz assim, eu não peco. Eu não faço essas coisas que eles fazem. Mas às vezes nós mentimos. Diga que eu não estou. Às vezes toca o telefone lá, se não atende. Dá uma desculpinha aqui, uma desculpinha ali, né? Aquela mentira branca, né? Não existe esse negócio de mentira branca. Você não tem esse papo, isso é papo para boi dormir. É pecado. Não adianta. Os homens aqui nunca olharam para uma mulher assim, às vezes achou bonita, né? Mas deu a segunda olhada. A segunda olhada é o adultério, irmãos. Olhou e cobiçou, pecou. Cometeu adultério. As mulheres também, às vezes também, né? Os homens são mais movidos pelo olhar. E nós ficamos achando, né? Não, eu não pequei, não é bem assim. Pecou. Então nós dependemos da graça de Deus, da sua misericórdia. Todo dia, irmãos, toda hora, todo instante. Senhor, tenha misericórdia na minha vida. As atitudes são pés ligeiros para derramar sangue. A história da humanidade afirma isso: guerras, violência, injustiça. E muitas vezes nós aplaudimos as guerras, as injustiças, dizendo bem feito. Que caiu aquela bomba lá em cima da cabeça daqueles caras. Queremos a nossa justiça própria. O relacionamento com Deus, então, nem se fala. A humanidade não tem mais temor a Deus, né? Diante de Deus, a humanidade, ela acha que Deus não está vendo nada. Ela acha que pode fazer tudo. Quando nós perdemos o temor a Deus, quando nós deixamos de nos aproximar a Deus, quando nós deixamos de ter um relacionamento com Deus, irmãos, o pecado se torna normal. É normal, todo mundo faz. Eu não estou fazendo nada, você também, né? É aquela história. Não tem problema. Todo mundo dá uma mentirinha de vez em quando. Não tem problema. Né? Não tem problema. A consciência acaba ficando fraca e aí tudo fica normal. A luzinha vermelha não acende mais, já estourou faz horas. O sensorzinho da temperatura já foi. Já se acostumou com o pecado, já se acostumou com as coisas erradas. O propósito da lei, meus irmãos, o propósito da lei, Paulo vai explicar que a lei foi dada para mostrar a culpa do homem realmente. O homem vê realmente, não vai conseguir, não tem jeito. Ela foi um aio, diz a palavra que ela é um aio, ou seja, como se fosse aquele condutor que leva a Deus. Mas ela não consegue fazer com que você adentre a presença de Deus. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pela religiosidade, por rituais, por liturgia, irmãos, nós não seremos justificados. Ela revela sim o nosso pecado, ela é um espelho, um espelho para nos mostrar a nossa falha, a nossa incapacidade. Pega os 10 mandamentos. Você vai olhar ali os 10 mandamentos, e você vai dizer assim, esse eu cumpro, esse eu cumpro, esse eu cumpro, mas você vai ver que tem uns que você não cumpre. Isso só os 10, Amar a Deus sobre todas as coisas. Será mesmo que a gente ama a Deus sobre todas as coisas? Misericórdia. Quase encerrando aqui, irmãos. A grande virada, agora vem a parte boa. Não é essa lenha, não. Tem a parte boa.
A grande virada é a seguinte, está lá no verso 21. Mas agora, aleluia, tudo isso aconteceu, a humanidade não tem mais jeito, você está perdido. Mas agora, manifestou sem a lei, não é pelas obras, é a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e de todos os profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Aleluia. É por Ele e para Ele que nós vivemos, irmãos. É por Ele que nós somos justificados. É pelo seu sangue que nós somos redimidos. É pelo seu poder que nós somos transformados. E somos transformados de glória em glória. Por isso eu digo para você, busque a Jesus Cristo. Busque a sua presença. Clame a sua graça e sua misericórdia. Para que você realmente seja transformado. Para que você realmente ande em novidade de vida. Para que você realmente possa olhar para aquela pessoa que está lá, entranhada no lamaçal do pecado, e possa amá-la, e possa estender a sua mão para ela. Aquele irmão que estava uma hora aqui entre nós e caiu em pecado, você possa estar telefonando para ele, orando por ele, dizendo: Deus tenha misericórdia dele, Deus vai até ele, e se possível vá você até ele, porque ele era um de nós, e por que não está mais no meio de nós? Muitas vezes não está mais no meio de nós porque nós apontamos o nosso dedão e ajudamos Satanás a acusar. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós temos que ser conivente com o pecado, passar a mão, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que nós não devemos ajudar Satanás a jogar mais essa pessoa para baixo ainda. Temos que recebê-la, amá-la, deixar dos nossos preconceitos, dos nossos pré-julgamentos. A grande virada é essa, irmãos, que Jesus Cristo nos ama, que Ele nos amou e nos ama para todo sempre. Depois dessa exposição da culpa humana, Paulo diz algo poderoso, maravilhoso, animador, não é? Agora, mas agora nós somos justificados. Essas duas palavras aqui falam muito mais agora. Até aqui havia condenação. Mas agora não há mais culpa, não há mais desespero, porque Cristo Jesus se deu por nós. Mas Deus revela o seu glorioso amor, sendo a manifestação da justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso significa, Deus criou um caminho, irmãos, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele. Por isso eu digo para você, se agarre em Jesus. Se agarre nele. Com unhas e dentes, com toda a tua força. Porque é só Ele que pode te salvar. A humanidade está condenada. E Deus é o justo juiz. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. E a sua justiça um dia se fará. Deus não deixará impune o pecado. Só serão justificados aqueles que estiverem debaixo do sangue de Jesus. Concluindo, irmãos, Romanos 3 apresenta duas realidades, como vocês já puderam notar aqui, né? A primeira é pesada, difícil, ninguém é justo, todos pecaram, todos são culpados diante de Deus. Mas a segunda, irmãos, é gloriosa, é maravilhosa, e é essa que nós nos agarramos, amém? É essa que nós queremos que esteja sempre na nossa memória, que nós somos justificados por Cristo Jesus, não esquecendo também de que fomos pecadores, e que agora nós somos redimidos por Cristo Jesus. Deus enviou, sim, Jesus Cristo, a esperança da glória, para que nós possamos ter realmente uma verdadeira esperança. Porque Deus amou o mundo, irmãos. Deus te amou, Deus me amou, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se nele crermos, temos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Então, nessa manhã, irmãos, eu quero deixar para vocês devem ter pego vários ensinamentos aí, né?
Mas o que eu quero deixar para alguma coisa que eu peguei, para mim o que mais marcou aqui nesse texto, ao pós estar lendo, é essa questão: eu não devo julgar, eu tenho que amar. Para mim foi isso. É logicamente que essa questão da justificação pela fé aqui é tudo. Mas para mim foi isso. Talvez para você tenha sido outras coisas, né? Então eu quero que você nessa manhã, irmãos, quando o pastor Pedroso chamar aqui para você estar orando, se você não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não perca tempo. Entregue sua vida a Ele. Que é só Ele que pode te salvar, só Ele que pode te justificar, só Ele que pode te transformar. Às vezes você está lutando contra um vício, está lutando contra um pecado, é só Jesus Cristo que pode te dar força para você vencer essa batalha. Às vezes você está pedindo por alguém, só Jesus Cristo pode fazer isso na vida de um familiar teu, de uma pessoa, um ente querido. Mas eu digo para você, avalie a sua vida. Se você não tem Jesus, entregue sua vida a Jesus Cristo. Avalie sua vida e perceba se você tem buscado a Deus somente pelas coisas que Deus tem para dar, ou você tem buscado a Deus pelaquilo que Ele é. E nessa manhã se arrependa e diga: Deus, eu quero te buscar não pelaquilo que o Senhor pode me dar, mas quero te buscar pelaquilo que Tu és, eu quero te amar pelaquilo que o Senhor é, amar a Ti sobre todas as coisas. E talvez você avalie a sua vida e você perceba que você tem sido um grande fariseu, julgando as pessoas, achando-se melhor que os outros, achando-se o cara. Talvez seja o momento de você se humilhar diante de Deus e dizer: Jesus, eu preciso sim mais também da sua misericórdia e da sua graça. Eu não sou melhor que ninguém, Senhor. Eu só sou melhor se o Senhor estiver comigo. Amém? Que Deus abençoe vocês, irmãos, essa manhã e para todo sempre. Amém? E que vocês meditem em Romanos. É um livro muito interessante, um livro complexo. Não é difícil de entender muitas coisas que Paulo ele é, né? Mas tem muita coisa aqui que é o Evangelho, é um resuminho do Evangelho, vamos dizer assim, né? E você poderá, pela palavra, ser transformado, porque Jesus Cristo é a palavra, amém? Que Deus abençoe vocês, Jesus te ama, continuamos firmes nessa caminhada, não desista. Como o pastor leu aqui, Hebreus, temos que perseverar até o fim. Amém? Deus abençoe.